Sejam bem-vindos à conferência O Vinho, o Dão e a Beira, um evento organizado pelo Novo Banco, pelo município de Viseu e pelo Jornal Expresso e que se realiza em pleno período das festas das vindimas aqui em Viseu. A indústria vitivinícola tem-se afirmado como um dos pilares da agricultura e um dos contribuintes de relevo para o crescimento do turismo a nível nacional, para além da sua inegável importância do desenvolvimento regional. A região do Dão, em particular, onde nos encontramos, tem ganho importância no panorama vitivinícola nacional e revela ainda um elevado potencial de crescimento, fruto, em grande parte, do seu dinamismo e da aposta na qualidade, na sofisticação e na diferenciação. Como potenciar as qualidades da região face aos desafios que o mercado apresenta é o que iremos debater nesta conferência. E para isso teremos diversas intervenções que passo rapidamente a apresentar. Sr. Dr. Almeida Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Viseu, irá abrir a conferência. De seguida, teremos dois breves estudos, começando pelo Dr. Carlos Andrade, Chief Economist do Novo Banco, que apresentará o mercado mundial do vinho e o posicionamento de Portugal e as tendências futuras. Seguida de uma apresentação da região, em especial do Dão, por parte do Dr. Pedro Mendonça, Diretor Executivo da CVR do Dão. De seguida iremos ter uma mesa redonda, moderada pelo Pedro Guerreiro, Diretor do Jornal Expresso. Para encerrar os nossos trabalhos, e esta conferência será feita pelo Dr. António Ramalho, Presidente do Novo Banco. Chamo para iniciarmos esta conferência o Dr. Almeida Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Viseu. Bom dia a todas e a todos. Saúdo, em primeiro lugar, o meu estimado amigo, o Dr. António Ramalho, e toda a sua equipa. É um gosto ter-vos cá, não só pelo debate que iremos fazer, mas também e sobretudo por esta parceria recente que temos de o Novo Banco também ser aqui um dos subsponsors da Festa das Vindimas e de nos acompanhar nesta estratégia de promoção do vinho do Dão e, portanto, assinalo estes dois factos. Saúdo todas as empresárias, os empresários, o meu vereador da Cultura, outros autarcas presentes e saúdo também com a amizade os colaboradores do banco aqui em Viseu, porque são também eles atores fundamentais na promoção da economia da região. Estou a ver também o Sr. Presidente da Junta de Viseu. Portanto, saúde todas e todas com amizade. E nestas breves palavras de abertura, desde logo realçar o momento do debate. Escolheram bem o Pedro Guerreiro para o debate, é também ele um viziense que gosta da sua terra e, portanto, é sempre bom também tê-lo entre nós e um conjunto de atores que, efetivamente, sabem de vinho e que irão falar sobre ele. E, pela minha parte, coloco mais no patamar daqueles que gostam do vinho, do bom vinho, que não sabem nada de vinho, mas que não sabem beber um vinho mau. E quero-vos dizer que, de facto, fazer esta conferência na Festa das Vindimas é importante, porque, de facto, a Festa das Vindimas este ano, que se inicia hoje, ela traz coisas novas, portanto, para além da promoção do vinho, esta região assume-se cada vez mais como uma região vinheteira, um destino do vinho, enfim, uma cidade que assume a sua condição também da cidade vinheteira, mas este ano a Festa das Vindimas, para além desta parceria nova, traz também a vertente da gastronomia. O Viseu Estrela à Mesa estreia-se como o evento âncora, no fundo promovendo a gastronomia ligada ao vinho, com 5 chefes de cozinha nacionais, 5 locais, promovendo os vinhos e promovendo ao mesmo tempo os produtos endógenos da nossa região. Enfim, aprová-lo, o sucesso já por antecipação. O engenheiro Fernando Segunda-feira seguramente que está satisfeito porque tem a informação que os hotéis estão todos cheios em Viseu para este fim de semana. E, portanto, o que significa que os empresários também do setor da hotelaria, onde a Fisabeira também se insere, estarão seguramente satisfeitos. No domingo temos aqui também mais um evento esportivo, a Meia Maratona do Dão, que, ao que sei, atingirá este ano 10.000 pessoas em termos de participação, o que denota bem a dinâmica. Mas, portanto, para além desta questão da promoção, eu gostava de referir ao momento importante do Dão. Nós estamos a comemorar 110 anos do reconhecimento
do Dão enquanto uma região demarcada, o que a coloca fora dos vinhos licorosos, porque a região do vinho do Porto é muito mais antiga, como a região mais antiga do país. Tive o grato prazer de estar no Palácio da Bolsa na passada segunda-feira, portanto, na véspera do dia em que foi assinado o decreto, e com o Sr. Presidente da República, e tive a oportunidade também de estar na terça-feira numa sessão evocativa que serviu também para o lançamento do livro Os Dias que nos dão, da autoria do Amadeu Araújo, que também saúdo, de facto, pela riqueza que aquele livro retrata na história do Dão e dos seus protagonistas. De facto, nada é feito se não tivermos empreendedores, se não tivermos quem faça. E acho que aqui o grande mérito, sobretudo do salto que se começa a dar a partir dos anos 90, depois da crise, digamos que o Dão conhece, sobretudo naquela fase das adegas cooperativas que entraram um pouco em declínio, este salto fantástico que o Dão consegue dar nestes últimos anos é muito resultado de uma aposta na inovação, numa aposta do apuramento das castas do vinho e da qualidade que ele comporta, numa nova geração de enólogos, numa nova geração de produtores, nesta combinação de um conjunto de marcas de prestígio que o país tem, que apostaram no Dão e que quiseram, de facto, projetar os seus vinhos, e é preciso que existam âncoras para que uma região se consiga projetar, mas, ao mesmo tempo, traduziu-se numa lógica que eu digo de uma economia democrática, porque os mais de 400 produtores que o Dão tem, na qualidade dos seus vinhos, mas também na qualidade da paisagem que está por descobrir. Eu costumo dizer que o Douro tem aquela paisagem exuberante. O Dão tem as quintas que se descobrem cada um dos dias. Cada vez que se percorre o Dão, encontramos às vezes solares com 400 anos que retratam bem quão ligada à cultura do vinho está esta cidade e a cultura desta região, que remonta mesmo à época romana. E, portanto, esta evolução, este salto que o Dão deu, de facto, faz com que a região hoje tenha orgulho do trabalho feito e, sobretudo, do trabalho que ainda há para fazer, porque isto sabemos todos, quem está na vida empresarial ou noutra vida em que o empreendedorismo é fundamental, quem deixa de apostar, quem deixa de investir, quem deixa de apostar na inovação, está condenado a prazo. Portanto, também não significa que esta qualidade que os nossos vinhos estão a atingir, estas duas castas, diria, quase míticas, o nosso encruzado nos brancos, que de facto é uma casta que encanta toda a gente e que permite, no fundo, acompanhar qualquer tipo de pratos, até o nosso Touriga, que de facto é genuíno e oriundo desta região. Tudo isto faz com que tenhamos hoje um grande orgulho do salto dado, da percepção que o mercado tem dos vinhos do Dão. Hoje é claramente uma percepção positiva. Basta olhar para as cartas de vinho por esses restaurantes fora e até nos mercados estrangeiros. Nós hoje estamos em 53 mercados fora da União Europeia, penso que é isso, e em 23 dentro do espaço da União Europeia, o que de facto já é uma presença muito, muito significativa e obviamente que estes mercados acabam por percepcionar a qualidade. E felizmente também que o vinho do Dão começa a ter acompanhado à percepção da sua qualidade uma evolução do preço, o que significa que do ponto de vista da economia é extremamente vantajoso. E portanto acho que estamos no bom caminho e este é um bom ano para efetivamente continuarmos a fazer este trabalho conjunto. Por um lado, os poderes públicos, com a CVR Dão à cabeça, continuar a fazer este trabalho muito, muito criterioso da certificação para que o consumidor saiba que em cada momento em que está lá o DOC temos de facto um vinho de qualidade, ou mesmo quando está a denominação de vinho de mesa, ao mesmo tempo continuarmos este abraço que temos feito desde há 5 anos na promoção, nesta parceria no Dão Invictus, no Dão Capital, nestes 3 eventos do vinho que fazemos, no facto do vinho do Dão ter sido o vinho e ser atualmente o vinho oficial da nossa Feira Franca de São Mateus, a feira mais antiga e mais importante do país, continuarmos a fazer este trabalho também de promoção e ao mesmo tempo ligar estas rotas vinheteiras, bem, que chega ao ponto hoje, se repararem, até já a cidade tem uma vinha. Não é? Quem vem da saída da autoestrada reparará que o Presidente da Câmara mandou plantar uma fila, é assim que se chama, uma fila, metade com touriga e metade com engrosado. Exatamente para quem entra na cidade de Viseu, sobretudo vindo da autoestrada, da A25, porque enfim não temos outra para ligar a sul,
ter a percepção que está exatamente a entrar numa cidade em que o vinho é muito importante e em que fazemos exatamente a cultura do vinho. E, portanto, deixar aqui esta palavra de abertura enfim, de agradecimento e, sobretudo, de incentivo ao setor da parte do município de Viseu. Estamos cá, mesmo sem fundos comunitários, porque convém referir que todos os eventos que a Câmara de Viseu tem vindo a fazer ao longo destes 5 anos para promover o Dão não têm 1 cêntimo de fundos comunitários. Têm sido feitos por autossustentabilidade, com o recurso aos sponsors e ao orçamento camarário, pela importância que entendemos que tem este setor. Até porque, se estivermos à espera dos fundos comunitários, temos aqui a oscilação da aprovação e não podemos ter uma política continuada que permita a afirmação do produto, a afirmação da região e a afirmação do destino vinheteiro do ponto de vista turístico. E, portanto, contem que, enfim, pelo menos enquanto eu estiver à frente da Câmara de Viseu, que este setor continuará a ser para nós um setor prioritário onde continuaremos a apostar. Em relação à iniciativa, meu caro amigo Dr. António Ramalho, muito obrigado pela presença. Hoje vamos nos encontrar várias vezes por bons motivos, todos eles ao longo do dia, e seguramente que me encontrarei também com muitos de vós ao longo do dia, que tem de facto marcos importantes. Para já, centro-me aqui no vinho, saudando todos e desejando que seja uma boa conferência. Muito obrigado. Passo agora a palavra ao Dr. Carlos Andrade, o Chief Economist do Novo Banco. Muito bom dia. A minha apresentação pretende fazer uma breve caracterização do setor de vinho em termos globais, em termos nacionais, e sobretudo esperando que possa ser um enquadramento útil para as apresentações e discussões que se seguirão. E começando pelo enquadramento global, e de acordo com os números mais recentes disponíveis, verificou-se em 2017 uma quebra global da produção de cerca de 8%, na produção de vinho, para cerca de 250 milhões de hectolitros, o que se deveu sobretudo a condições climatéricas adversas na Europa, que é particularmente relevante se olharmos para quem são os principais produtores mundiais. Os 3 primeiros, Itália, França e Espanha, são em conjunto responsáveis por 45% da produção. Há indicações, aparentemente, de que este ano há uma recuperação da produção em Itália, em França, mas, em todo o caso, esta quebra contribuiu ou pressionou em alta o valor médio, o preço do vinho, e ela também contribuiu para algo que é importante e que vou, de alguma forma, insistir ao longo desta apresentação, uma oportunidade para produtores de outras regiões fora da Europa também para ganharem cota de mercado. Uma nota apenas para a posição de Portugal, 6,7 milhões de hectolitros e um peso, 2,6% na produção mundial, que é muito acima do que é o peso da economia portuguesa na economia mundial e, portanto, já aqui também denotando o que é a importância do setor para a economia portuguesa. Esta evolução da produção contrasta, se olharmos para o lado do consumo, com aquilo que é uma tendência muito consistente de aumento de consumo nos últimos anos. Se olharmos para o gráfico em cima à esquerda, nós vemos o efeito da chamada grande recessão, enfim, crise económica e financeira mundial teve o seu impacto também no consumo de vinho, que é muito visível a partir ali de 2008, 2009, mas vemos de 2014 para a frente uma tendência consistente de recuperação que, no entanto, ela tem subjacente realidades muito distintas. Nós vemos que, ao fim de pelo menos uma década de um desempenho muito forte, os Estados Unidos apresentam-se como o maior consumidor mundial de vinho, no entanto, com sinais de alguma moderação do crescimento. Ainda em crescimento, mas com alguma moderação do crescimento. Regiões ou mercados mais maduros, por exemplo, França, apresentam alguma tendência de estabilização do crescimento. Nós vemos a média de crescimento de 2015 a 2017,
Estados Unidos a crescerem pouco acima de 2%, França uma queda ali marginal no consumo, e em contraste vemos China com um crescimento médio de quase 5%. E algumas estimativas apontam para que a China, que ocupa neste momento ranking, a posição 5 no ranking dos maiores consumidores mundiais, que em 5 anos possa crescer o suficiente para ocupar a segunda posição nesse ranking. Só uma nota aqui também para o consumo per capita, onde Portugal se apresenta no topo. Eu aqui utilizei a população com mais de 15 anos. Se o consumo per capita for calculado com base na população total, Portugal, na verdade, passa para primeiro lugar no ranking. Para além desta tendência de crescimento no consumo, uma nota muito marcante é que o mercado de vinho é um mercado cada vez mais globalizado. Nós vemos um crescimento das exportações próximo de 4% em 2017, exportações mundiais. Sobretudo vemos esta tendência, aqui em cima à direita, muito constante de aumento do peso das exportações, aqui no consumo, mas também em termos da produção. 44% é o peso das exportações no consumo, 43% o peso das exportações na produção mundial. Portanto, um mercado cada vez mais globalizado. Mais uma vez aqui, se olharmos à esquerda em baixo, vemos que os maiores exportadores mundiais em volume são aqueles países mais tradicionais, Espanha, Itália e França, mais de 56% das exportações total, mas também aqui, se olharmos para os últimos 3 anos, um crescimento abaixo da média. E quem é que cresce acima da média? Destaca aqui, mais uma vez, países exportadores e produtores fora da Europa. Chile 5,5%, Austrália 4,5%, África do Sul 2,2%, com crescimentos acima da média. E, portanto, aqui também se nota esta dinâmica do mercado. Só uma nota aqui também interessante, se olharmos para exportações, evolução por categoria, vemos uma tendência ligeiramente crescente do peso dos espumantes e vinhos gaseificados. Vemos também até 2016 uma tendência interessante de aumento do peso das exportações a granel, que mostra também aqui alguma dinâmica ao nível das formas de comercialização do vinho, que importa também acompanhar. Mais do que em volume, as exportações crescem em valor. E esta é uma nota também bastante importante. Vemos em baixo à esquerda o valor médio das exportações de vinho, uma tendência muito consistente de crescimento. O valor médio sobe 17% nos últimos 5 anos. Há aqui várias explicações para esta evolução, não exclusivamente, mas contribuirá também este crescimento que o mercado americano notou na última década, que é um mercado disposto a pagar mais também pelo vinho. O peso crescente de economias emergentes na China, uma emergência de uma classe média também disposta a pagar mais, para além de um crescimento também em quantidade que pressiona o mercado do lado da procura. Mais uma vez, há várias previsões que sugerem que este segmento de maior valor continuará a ter um crescimento significativo nos próximos anos. Enfim, França, isto é inevitável, continua a liderar em termos dos vinhos franceses, em termos de notoriedade, logo em termos de valor também, e vemos aqui França à frente claramente no valor médio da exportação, no preço médio de exportação do vinho. Curiosamente é interessante ver que vimos atrás que Espanha é um dos principais exportadores, mas exporta muito, mas aparentemente em termos médios com um valor mais baixo. Portugal está próximo da média mundial, mas muito ligeiramente abaixo dessa média mundial. Portanto, vimos um mercado cada vez mais globalizado, um mercado cada vez mais focado no valor e na qualidade, e é um mercado, se olharmos para o lado das importações, claramente com uma tendência para se recentrar.
Ásia e América são neste momento quem mexe com o mercado. Não estou a dizer que os outros mercados mais tradicionais, o mercado europeu obviamente continua a ser importante, e há algumas economias que são importantes mercados a ter em conta também, não só pela sua dimensão, mas pelo crescimento. Mas quem mexe, quem faz a diferença a mexer com o mercado, não é a Europa, é a América e é a Ásia. Nós vemos, enfim, em termos de crescimento das importações por volume, China, desde 2010 até 2017, cresce 150%, Brasil cerca de 70%, Japão também com forte crescimento. E se virmos em cima, em termos de importações em valor, Estados Unidos passaram, desde 2010 para 2017, a ocupar a primeira posição enquanto importador, e vemos aquela mancha azul em 2017, mais densa. Claramente, essa mancha aproximou-se da frente. China, Canadá, Japão, Hong Kong, a tornarem-se mercados importadores mais importantes. Em suma, e fechando aqui a parte global, é um mercado em mudança. É um mercado, e todos estes pontos que estão aqui referidos, eles interagem uns com os outros. É um mercado que está mais focado no valor e na qualidade, ou pelo menos na percepção de qualidade. Consumidores exigentes e dispostos a pagar mais pelo vinho. É um mercado mais globalizado, o que, se é verdade que permite também que os produtores mais tradicionais exportem para outros mercados, também é verdade que esta globalização do setor permite ou favorece o aparecimento e o crescimento de novos produtores e novos exportadores. E daí também vemos esta emergência dos vinhos da Europa de Leste, dos vinhos da América Latina, mas porque não também aqui uma oportunidade claramente para Portugal, penso que também passa por aí. Ligado também com esta questão da globalização, um mercado mais globalizado, um mercado mais digitalizado. E hoje em dia, através das novas tecnologias, da internet, das apps, o consumidor tem muito facilmente, à distância de um clique, acesso a toda a informação e um conhecimento e um acesso muito mais fácil a um mercado global. E depois, aqui em baixo, duas tendências que são tendências gerais do consumo, mas que estão a afetar também o mercado do vinho. Consumidores mais conscientes em termos ambientais, e as pessoas querem consumir, e ligar aqui também à questão dos millennials. É um segmento que quer consumir, não quer deixar de consumir, mas tem a preocupação de consumir de uma forma ambientalmente responsável e, portanto, uma maior exigência em termos da transparência dos produtores no que respeita à origem e método de produção do vinho. E, portanto, também aqui um crescimento, maior foco na produção de vinhos orgânicos, biodinâmicos. E na questão dos millennials, cada vez um segmento de consumidores com maior peso e importância. É uma coisa que se fala muito, né? É uma geração que não quer ter coisas, quer ter experiências, e isso é também, de alguma forma, expresso no mercado do vinho. Eles procuram, têm poder de compra, procuram qualidade a um preço aceitável, e é uma geração também que gosta de, muito por via dessa ideia de ter experiências, de experimentar o diferente, o novo, e decidir pela sua cabeça e não simplesmente fiar-se no que outros lhe dizem. Portanto, a conjugação de todos estes aspectos, o que resulta daqui é um mercado global cada vez mais concorrencial, cada vez mais exigente. Um mercado mais global, mais concorrencial e mais exigente. Passando para Portugal, e duas ou três notas em relação a Portugal, nós tivemos um crescimento da produção em 2017 e uma expectativa de queda em 2018, cerca de 3%, obviamente isso é uma estimativa preliminar, mas com impactos aqui diferenciados por região. Interessa-me aqui focar na ideia de que há uma tendência crescente da produção em vinhos com denominação de origem protegida, o que vai no sentido certo daquilo que o mercado exige neste momento. Olhando para o mercado nacional, vemos um crescimento de 3% em volume, 5,2% em valor. Estes são números de 2017. Temos aqui números para o primeiro trimestre de 2018, uma ligeira queda em volume, mas um crescimento em valor. Portanto, temos aqui alguma tendência ascendente
no preço médio, mas vemos é um mercado claramente dominado pela distribuição versus restauração. Em 2017, a distribuição, em termos de volume, representava perto de 76% do mercado. E nós sabemos que esse peso grande da distribuição, vemos aqui em baixo, quer em termos do preço médio total, quer mesmo olhando para o preço médio nos vinhos certificados, que este peso grande da distribuição, enfim, porque é um mercado, os produtores de vinho, o setor do vinho é um setor muito fragmentado, muitos pequenos produtores, e isso também, de alguma forma, penaliza o poder negocial dos produtores junto das principais cadeias de distribuição. Há o tema que se fala muito do exagero nas promoções também, e vemos que a evolução da média, a evolução do preço médio no mercado nacional é pressionada em baixo pelo peso grande do setor da distribuição. E é muito interessante ver que isso, de facto, aparece refletido aqui nos indicadores das empresas da indústria do vinho. O setor do vinho, as empresas do vinho têm muitas das virtudes que a economia portuguesa precisa. O setor de vinho, as empresas de vinho são mais exportadoras do que a média das empresas nacionais. Na verdade, em termos médios, as empresas do vinho exportam cerca de 4 vezes mais do que a empresa média. Em termos de valor acrescentado, aquilo que contribui para a geração de rendimento e riqueza nacional, o VAB, o valor acrescentado das empresas da indústria do vinho, é mais de 2 vezes superior à média das empresas. E um tema que é muito importante para a economia portuguesa, uma das deficiências maiores que a economia portuguesa tem tido nos últimos anos, embora com alguma recuperação, é a baixa autonomia financeira das empresas. Ora, a autonomia financeira, a raça da autonomia financeira na indústria do vinho é também bastante superior à média das empresas nacionais. No entanto, se olharmos para indicadores de rendibilidade, as empresas do setor do vinho sofrem em relação à média das empresas nacionais. Cerca de 60% da rentabilidade dos capitais próprios face à média nacional. Soluções não são para todos nem para tudo, mas obviamente uma das soluções passa claramente por apostar mais nas exportações. Eu acredito que é isso que Portugal e o setor de vinho têm procurado fazer, e julgo que bem, e bem feito, não só um objetivo certo, mas bem executado. As exportações, que atingiram perto de 780 milhões de euros em 2017, crescem quase 8% neste ano, e crescem bastante mais para fora da Europa, que são os mercados que estão, de facto, em maior crescimento, e, portanto, é um foco que é bastante importante, e com um preço médio das exportações com uma tendência ascendente, o que é positivo também. O mercado exige essa maior percepção de qualidade e mais qualidade, está disposto a pagar mais, e Portugal tem conseguido exportar com maior valor. Mas, como eu referi, é um mercado, de facto, que é um mercado muito exigente e um mercado muito concorrencial, e, em rigor, a cota de mercado de Portugal nas exportações em valor tem, na verdade, evoluído ligeiramente em baixa. Porque não estamos sozinhos no mercado, estamos a fazer as coisas bem, mas outros também estão a procurar seguir esse caminho. E aqui claramente se vê, de facto, como Portugal tem feito esse caminho correto. 2010 para 2017, nós vimos... peço desculpa, pus aqui um marcador para dizer que estou a acabar já o meu tempo, e ele não se cala. E estou mesmo a terminar. Mas se virmos aquilo que são as exportações por mercado, as exportações portuguesas, mais uma vez vemos 2010 para 2017 como o ranking dos Estados Unidos. Já agora, os Estados Unidos não são só o maior importador e disposto a pagar mais, mas são um mercado muito importante em termos do reconhecimento e da visibilidade que se consegue dar aos vinhos. Se um vinho é bem aceito nos Estados Unidos, isso tem um impacto muito grande em termos do mercado global. Mas vemos também o caminho que a China tem feito em termos do ranking das exportações portuguesas, o que é um caminho bastante importante. E parece-me a mim, claramente, é uma
humilde opinião, mas do que eu sei, que a estratégia de internacionalização está muito bem concebida, no sentido em que o foco tem que ser da promoção dos vinhos portugueses nos mercados em crescimento, estes mercados fora da Europa, enquanto nos mercados mais maduros, que são mercados que não têm grandes perspectivas de crescimento, mas onde se deve apostar é, obviamente, no maior reconhecimento das marcas individuais e do crescimento da percepção da qualidade de marcas individuais. E termino só com... Não termino, só o último ponto em relação a uma estratégia que julgo que é muito importante para conseguir gerar mais valor também nestas exportações, e que é o setor do enoturismo. Também aqui, se olharmos, se compararmos aqui as empresas de enoturismo, que são produtores de vinho, mas que têm como atividade secundária, seja alojamento e restauração, seja comércio e retalho, ou atividades artísticas e culturais, estas empresas são mais exportadoras do que a média das empresas do vinho que não têm estas atividades e geram, dentro do seu setor, um volume de negócios muito significativo e com peso muito maior do que as empresas que são apenas dedicadas à produção de vinho. E reparem como a rentabilidade dos capitais próprios nas empresas do enoturismo é sistematicamente superior às empresas que não têm essa atividade secundária. E, portanto, esta claramente uma atividade que está a crescer, mas que nasce há relativamente pouco tempo, mas que acrescenta muito valor, e isso é muito importante. Tiveram uma dificuldade em encontrar números mais sistematizados para Portugal. Encontrei um número interessante para a Espanha e diz respeito ao último ano, segunda metade de 2017, primeira metade de 2018, em que o enoturista gasta em média, em termos de euros por pessoa por dia, mais 18% do que o turista genérico. E, portanto, esta atividade é uma atividade extraordinariamente geradora de valor. Nós estamos a fazer as coisas bem feitas, julgo eu, mas temos que ter a noção que os outros também estão a fazer. Eu julgo que Portugal também tem aqui uma desvantagem, e eu pus aqui imagens de 3 filmes, Espanha, Itália sobretudo, França, mas Espanha também tem muito no mercado e na mente de ingleses, americanos. Há uma ideia muito idealizada e romântica da gastronomia e dos vinhos e das regiões campestres italianas, francesas, que em muitos casos não são melhores que as nossas, mas nós não temos essa capacidade de entrar nesse imaginário destes consumidores. E, portanto, não nos fazia mal um filme. Estes 2 filmes são filmes engraçados, são 2 atores britânicos muito conhecidos em Inglaterra, e os filmes são basicamente eles a andar de carro e a parar em restaurantes e a conversar, a beber e a comer. E uma entrevista que vi sobre os filmes, os sítios onde eles pararam tiveram um acréscimo significativo de procura. E termino, enfim, fui recuperar um artigo que escrevi em 2008 no Jornal Negócios, se calhar no tempo em que o Pedro era diretor, e em que falava sobre o que é que a economia precisa de fazer para crescer. E, obviamente, não é só isto que precisa de fazer para crescer, mas claramente precisa de apostar, investir na produção de bens e serviços que sejam associados a uma vantagem única, específica de Portugal, que não possam ser replicados facilmente lá fora a custos mais baixos. E isto claramente passa por valorizar o nosso património paisagístico, arquitetónico, cultural. E apesar do boom do turismo que a economia portuguesa tem tido, eu julgo que não estamos ainda a fazer isso plenamente. Portanto, acho que claramente esta deve ser uma aposta. Muito obrigado. E passo desde já a palavra ao Dr. Pedro Mendonça, diretor executivo da CVR do Dão. O vídeo, a seguir, eu depois já ponho outro. Dispara já o vídeo, é? Está aqui, ok. Estamos a falar de turismo.
Já agora se importa. Ora, bom dia a todos. É com muito gosto que a Comissão está aqui presente, a convite do Novo Banco, dos promotores do Novo Banco e Expresso, a pessoa do Dr. António Ramalho, muito obrigado. Saúdo também em nome de todas as entidades, em nome aqui do Presidente da Câmara, Dr. Almeida Henriques, e passamos agora a falar um bocado sobre a região do Dão mais em concreto. Eu achei bem passar este vídeo, porque retrata um pouco o que o ilustre colega orador anterior dizia, que o vinho não é só vinho, o vinho é uma experiência. Então o vinho passa por todos os momentos que se tem no consumo dele, na apreciação, em toda a história que ele envolve. É o chamado, desculpe o palavrão, storytelling. Não é? Portanto, nós temos aqui este filme que retrata a Rota do Dão, que retrata as quintas da região, os solares, todo um percurso histórico que esta região encerra. Em termos de Comissão Vitivinícola, nós temos 7 sub-regiões, que é Alva, Besteiros, Castento, Serra da Estrela, Silgueiros, Terra da Azorara e Terra Senhorim. Portanto, são 380 mil hectares distribuídos por estas 7 sub-regiões. Em termos de síntese climática e geográfica, temos um clima quente e seco no verão, frio e chuvoso no inverno, isto determinado por todo este conjunto de serras que nos rodeiam, a Estrela, Caramulo, Lousabo, Saco, Nave e Açor, que nos protegem dos ventos marítimos. Temos as vinhas de altitude, predominam nos 400 e 500 metros, embora com alguns exemplos até os 800, com um solo xistoso e granítico que reflete, pois, vinhos envelhepados com elevada capacidade de guarda, que é um grande ativo, que é o grande ativo dos vinhos do Dão. Portanto, os rios contribuem para uma boa irrigação, com existência de microclimas, Dão, Mondego e Alva. Vinhas de pequena escala, rodeadas por pial, portanto, contribui também para este nosso terroir muito específico, que nos permite estes vinhos distintivos. E, finalmente, as castas mais representativas, nos brancos o encruzado, Barcelo, Bical, Cercial Branco, Malvasia Fina, Rabo de Ovelha. Salienta-se aqui o encruzado, que é uma casta muito distintiva e quase exclusiva do Dão, portanto, com uma grande predominância do Dão. Há algumas experiências fora, mas que eu acho que são mais distintivas na nossa região. E, em termos de tinto, o berço da Touriga Nacional, que é a nossa região, seguido o Aragonês, que é a tinta do Roriz, Alfrocheiro, Jã, Trincadeira, Alvarilhão, Bastardo, Rufete e Tintacão, que serão as castas mais representativas da região. Em termos de área de vinho total, temos cerca de 20.700 hectares. A área de vinho certificada ronda os 13.406 hectares. Entre castas brancas e tintas, há aqui uma expressão de 80% para as tintas e 25% para as brancas, isto números redondos. Em termos de produção apta à certificação, isto na campanha 2017-2018, tivemos cerca de 30,4 milhões de litros. E a percentagem de vinho que certificamos nesta campanha específica, temos que pensar que os estoques transitam de um ano para o outro, mas admitindo esta produção, correspondeu a 57% do vinho certificado. Em termos de evolução de produção, isto é mais ou menos ano sim, ano não, nestes últimos 5 anos que aqui vemos. Na campanha de 2013-2014 tivemos 305 mil hectolitros, para agora em 2017-2018, campanha anterior, não que está a decorrer, cerca de 312 mil hectolitros em termos de produção. Portanto, vemos aqui, isto é um bocado o clima que manda e temos aqui uma espécie de montanha-russa. Em termos de evolução em leads e selos, isto selo aqui, aquele selo que nós vemos na garrafa e que corresponde à certificação, aquilo que autentica o vinho. Estamos aqui com um crescimento que eu chamo linear, portanto, diria que muito constante e consolidado. Terminou o ano passado, em 2017, com um recorde, 19 milhões de selos emitidos, correspondente a 17 milhões de litros em termos de certificação. Isto, se olharmos este período aqui, em análise, que são 5 anos, tivemos um crescimento face a 2013 de 50% em litros e 32% em selos. Este ano, acumulado agosto, período homólogo, estamos com 12% em litros e 3% em selos. Portanto, apesar de tudo, o crescimento mantém-se.
Isto são dados INA e na INSIM, portanto, alimentar e consumo imediato, ou distribuição e restauração, como preferirem a designação. A nossa cota nacional, eu diria que é muito residual, cerca de 2%, 2,1%. Há aqui uma grande oportunidade de crescimento e que temos de trabalhar sobre elas. Não é? E penso que este valor agregado dos vinhos do Dão reflete um pouco aquilo que foi histórico do Dão. Não é? O Dão, durante muitos anos, ou no tempo do Estado Novo, foi considerado o fornecedor português de vinhos para colónias e o mercado nacional. Ou seja, tivemos uma filosofia de produção em vez de uma filosofia de agregar valor, portanto, procurar margens e criar valor. É evidente isto pontuado por algumas exceções, por boas e excelentes exceções, e que penso que o consumidor português não se apercebeu ainda da realidade do vinho do Dão. Em 2017, por exemplo, nós fomos o melhor no concurso da vinho de Portugal, que eu gosto de referir, em 1.400 vinhos em prova, com um painel de jurados constituído por 110 pessoas, internacional. Fomos o melhor vinho a concurso e o melhor vinho varietal e também o melhor branco. Portanto, haja aqui comunicação a fazer também em relação a estes fatos, a estas realidades. Não é? Em termos de variação de litros, crescemos cerca de 670 mil litros, isto em 2017, e correspondia a um crescimento em percentagem de 14%. Em termos de mercado externo, portanto, estes países representam 80% do volume que exportamos em 2017, com o Canadá, Estados Unidos, Brasil e Alemanha aqui nos primeiros postos, mas há aqui também a oportunidade de desenvolver e que faremos mais adiante. Em termos de mercado externo global, vinho DOP, capacidade igual ou até 2 litros. Temos aqui uma variação negativa, enfim, mas muito baixa, enfim, 6%, não é? Em termos de valor mantivemos, preço médio decresceu ligeiramente, face a 2016, portanto, preço médio 3,08 por litro, não garrafa. Em termos da União Europeia, temos também aqui um ligeiro decréscimo, cerca de 3%, isto em valor, e 20% em receita, que foi significativo. E em termos de países terceiros, portanto, extracomunitários, tivemos também aqui uma ligeira quebra, mas esta residual. Em termos de mercado da União Europeia, isto deve-se fundamentalmente ao Reino Unido e Angola, pelas razões conhecidas. O Reino Unido poderá haver aqui transposição de estoques e até novembro pensamos concluir, e isto em forma de remate, o plano estratégico para 2019, que estamos a ver em conjunto com a Intelligence e que poderá nos indicar caminhos, metas e meios para chegar aos países que definimos como estratégicos e prioritários. Bom, basicamente é isto. Quero agradecer. Muito obrigado. E iremos então dar início à nossa mesa redonda, chamando o Dr. Pedro Guerreiro, que fará a apresentação dos seus convidados. Muito obrigada. Bom dia a todos. As boas-vindas ao painel que agora vamos iniciar de debate, de conversa. Vamos falar durante cerca de 40 minutos a propósito destes estudos, mas não só. E cumprimento-vos a todos por estarem aqui hoje connosco e quero também cumprimentar o Novo Banco e o António Ramalho por esta parceria com o Expresso, entre o Novo Banco e o Expresso, que é mais alargada do que apenas este evento, que está integrado numa análise que estamos a fazer em conjunto às áreas-chave e setores-chave de desenvolvimento económico, quer setorial, quer regional. Aliás, é uma parceria que inclui também a SIC Notícias, o projeto que se chama Os Nossos Campeões. Estivemos em Braga, vamos estar brevemente em Leiria e hoje estamos em Viseu. E estarmos em Viseu é, para mim, pessoalmente, um grande gosto, porque sou de cá,
venho cá, estou muito ligado e venho muito a Viseu, como muitos dos presentes sabem, e portanto isso faz com que eu esteja não a visitar, mas também a receber. E vamos receber os convidados para esta mesa, que eu passo a chamar, e peço que se sentem pela ordem que eu vou chamar a partir da minha esquerda, só por facilidade de controle da locução. Carlos Lucas, da Magnum Vinhos, Jorge Monteiro, da Vini Portugal, José Matias, da Casa da Ínsua, Pedro Figueiredo, da Quinta da Falorca, e Vítor Fernandes, perdão, do Novo Banco. Viva! Bom dia. Ainda não nos tínhamos visto todos, pelo menos. Olá. Viva. Tudo bem. Bom, como dizia, vamos falar durante cerca de, enfim, até às 11h10, 11h15. O nosso registro é relativamente informal e, portanto, suscita que nos interrompamos uns aos outros em benefício da conversa que vamos ter, mas eu vou começar, Carlos Lucas, por si. Nós acabámos de ouvir duas apresentações sobre o setor do vinho e depois especificamente sobre o Dão. Quando olhamos para estes resultados de crescimento a que temos assistido nos últimos anos, o que é que podemos esperar, não apenas como desafios, mas como fontes de dinamismo do setor? Muito bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite, em primeiro lugar. Sobre a questão que me coloca, eu penso que existem na região condições fabulosas para que o Dão possa crescer e possa passar uma imagem de cada vez de uma região com melhores vinhos e com melhor gastronomia e com melhor turismo. Evidente que quando falamos de tudo isto, o vinho é o motivo. O vinho é o motivo. Obviamente que todos os organismos envolvidos têm feito um esforço, nomeadamente a Câmara Municipal, a Comissão Vitivinícola Regional, mas quando falamos de enoturismo e quando falamos do agregar e do crescimento da própria região, penso que falta aqui alguma coisa, faltam pessoas. Todo este desenvolvimento que poderemos falar da região é um desenvolvimento que passará essencialmente pelo meio humano, que neste momento é escasso na região. Nós temos alguma escassez de pessoas para trabalhar, quer na agricultura, quer nas adegas, quer mesmo no turismo. Há uma outra questão que é, sem dúvida, as comunicações, portanto, a rota de comunicação, que fará, com certeza, aqui também toda a diferença. E quando falo de diferença das comunicações, não só para as pessoas deslocarem, mas é importante perceberem, por exemplo, quando exportamos vinho, quando tem que vir um contentor à nossa região buscar o vinho que nós exportamos, custa-nos a nós mais do que custa a qualquer outra região do país. Se pensarmos que pagamos para sair da nossa região e pagamos para entrar na nossa região, eu acho que realmente percebemos que há aqui qualquer coisa a fazer, nomeadamente com os organismos, com as câmaras, com as CBRs, com todas estas envolvências, mas de facto a região, em termos de crescimento, passa, neste momento, por ter um desafio que é um desafio maior do que o próprio vinho em si. O vinho em si já existe, ele já é bom, nós, onde quer que o levemos, passa uma boa mensagem, mas falamos de coisas mais estruturais e eu ficaria por aqui nesta primeira intervenção. Mas sente que nesses dois aspectos que falou, portanto, necessidade de mão de obra qualificada, pessoas, e nos acessos e nas vias de comunicação, que está a ser trilhado algum caminho para superar esses obstáculos, ou ainda não? Vê-se algum esforço. Eu de facto, quando penso Viseu, eu sou de Coimbra. E penso Viseu hoje como a minha cidade. Eu hoje adotei Viseu. Os meus primos, inclusivamente, que são de Coimbra, já se conseguem deslocar a Viseu, tal é a paixão que eu consigo transmitir. Fazemos festas aqui nesta cidade, trazemos pessoas de fora para esta cidade. De facto, é uma cidade que já mexe. De facto, há aqui muito esforço, a Câmara Municipal tem feito um esforço muito grande.
as entidades têm feito algum esforço, mas eu volto a dizer que faltam as pessoas e aí eu acho que não tem havido investimento. Eu posso falar pela própria Comissão Vitivinícola Regional do Dão, que quando fala de enoturismo apresenta um filme, mas se eu perguntar quem é a pessoa que trata do enoturismo na Comissão Vitivinícola do Dão, penso que poderá haver alguma dificuldade em me indicarem quem é. Portanto, se é uma pessoa que faça a conexão de alguém que telefona de fora, que quer visitar quer a Casa da Ínsua, quer a Quinta de Lemos, quer um outro produtor qualquer pequeno, vai ter dificuldade em ser direcionado. E, portanto, sem uma pessoa que nos leve quer ao produtor, quer ao hotel, quer àquilo que nós gostamos de provar, saborear, que é a queijaria, que é a maçã brava dos Molfo, vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil e a região, se não apostar em pessoas com qualidade, de facto, com conhecimento mundial, que eu diria que isto terá que ser um conhecimento mundial, terão que ser pessoas com uma capacidade de visão mundial, que percebem que essa pessoa que nos vem visitar já foi a Napa, ou que já foi a Bordeaux, ou que já foi a outra região do mundo, não percebemos o que é que ela quer, nem percebemos como é que vamos preparar a prova. E daí que há um investimento a fazer, e esse investimento terá que ser um investimento realmente em pessoas qualificadas, quer a Câmara Municipal, quer a própria Comissão Vitivinícola, que depois, por seu turno, obrigará certamente os produtores que quiserem aderir a ter portas abertas aos fins de semana prolongados, ter portas abertas quando as pessoas querem vir à Serra da Estrela, e não é no verão, com certeza, é com certeza no inverno, é nos feriados prolongados dos finados, do Carnaval, do Natal, que as pessoas se deslocam a esta região, e aí teremos que ter pessoas para os receber. Portanto, maior capacidade para receber, mas também de promover. Jorge Monteiro, faço-lhe a mesma pergunta, não sei se concorda ou não com estes desafios que já estão a ser colocados, ou se quer acrescentar outros ou valorizar outros, mas a pergunta é a mesma: quais são os desafios e as fontes de dinamismo para o setor? Os desafios são claros, mas se me der aqui 2 minutos, eu gostaria de deixar claro que hoje nós nos anos 80 chamámos 2 australianos, David Waverstock e Peter Bright, eu não quero chocar ninguém, para nos ensinar a fazer vinhos de acordo com os critérios internacionais. Portanto, nós temos um percurso neste novo mercado de vinho muito recente e que eu acho que é um excelente percurso, um enorme sucesso. Não temos um problema hoje de produto, não temos um problema de qualidade de produto, dominamos bem as técnicas vitícolas, dominamos bem o processo enológico e, portanto, aí estamos ao nível dos melhores. O que nós temos, e os números vão falando por si, e este estudo que o Novo Banco apresentou é um estudo muitíssimo bom. A única crítica que eu faço é que o setor europeu não gosta de ser tratado como indústria. É um termo muito anglo-saxónico. Nós, no Comitê VAN... É um termo de economistas. Prefere outros termos que não a indústria. Há razões para isso. Mas vimos que há aqui uma especialização regional que tínhamos e que nos condicionava muito e que está na razão de, por exemplo, trabalharmos hoje os países terceiros e não a União Europeia. Nós entendemos que na Europa estamos muito agarrados a um produto, que é o Porto, sobretudo. Nos próximos 12, 15 anos, dificilmente os vinhos tranquilos certificados ultrapassarão o Porto e daí orientarmos para outros mercados. Hoje, fora da Europa, nós já exportamos 3 vezes mais EOs e IGs de vinho de mesa do que propriamente licoroso. O grande desafio para nós está nas questões ajusantes da cadeia. Nós hoje, quando vamos negociar, temos pela frente grandes cadeias multinacionais, negociar como a Whole Foods e agora a Amazon. Temos pela frente gente que está muito bem formada, que tem treino, que antes de ir ao jogo treinou intensivamente, domina bem as técnicas de comunicação, domina muito bem técnicas de negociação, tem um argumentário muito forte. Normalmente tem pouco a ganhar se incluir o vinho português e não tem quase nada a perder se não o incluir. E nós temos que ir para estes jogos, para estes desafios, muito bem preparados. Esse, eu julgo que é o grande desafio que temos que colocar para frente. Normalmente centramos muito na questão do preço. O preço aqui é evidente que é um preço, que é um bom preço no contexto internacional.
Mas eu creio que cometemos aqui um erro na leitura que fazemos. O que acontece, de facto, é que nós estamos no meio de dois pratos de uma prensa em que o prato de cima é o preço de venda e o prato de baixo é o custo. E muitas vezes pensamos que o custo é um prato fixo e aquele prato que nós vamos conseguir variar é o do preço de venda. É ao contrário. As forças que atuam sobre o prato do preço de venda são enormes. A dita dimensão das cadeias, os grandes concorrentes internacionais, essas aí nós conseguimos mexer. Precisamos de muito trabalho e muito tempo. Temos que trabalhar a imagem de Portugal, está a ser trabalhada, temos que resolver um problema de escala que temos e vamos ter que trabalhar muito as marcas privadas, que é uma das grandes habilidades que nós temos. O prato de custo, que normalmente nós entendemos que é um prato fixo, é aquele prato que depende muito da nossa vontade. E há duas variáveis aí que devíamos pensar nelas. Já agora, voltando ao exemplo da prensa, o que nós queremos é que o espaço entre os dois pratos seja maior. Quanto maior for o espaço entre os dois pratos, mais dinheiro ganhamos e mais facilmente garantimos a sustentabilidade futura. E então, o que nós temos é que, por um lado, trabalhar e conseguir resultados no longo prazo para melhorar as nossas condições de venda e, no imediato, deveríamos olhar muito para a questão da escala e para a questão do rendimento. Nós falamos muito, quando olhamos para o viticultor, olhamos muito para o preço por litro, e eu creio que isso é um erro. O que nós temos que pensar é a remuneração por hectare. E a remuneração por hectare depende de duas coisas, do preço por litro e dos litros por hectare. Nós andamos muito a olhar para o preço por litro, e não olhamos para os litros por hectare. Vimos na apresentação do novo banco que a África do Sul, Espanha, Chile, vendem a preço mais barato que o nosso, mas ganham mais. Portugal tem 33 hectolitros de rendimento médio por hectare, a Espanha tem 48, a África do Sul tem 90 e tal, o Chile tem 70 e tal, ou seja, mexendo no rendimento por hectare eu consigo melhorar o rendimento do viticultor. E este é que é o ponto. Portanto, eu diria que os grandes desafios vão ser a jusante da cadeia, continuar a trabalhar a imagem do país, mas é importante trabalhar, valorizar as marcas privadas e depois, por outro lado, pensar na escala. Há soluções para poder resolver a nossa escala. Somos pequenos em tudo, na propriedade, na dimensão das empresas, as marcas também são micromarcas, mas há soluções para resolver esse problema e depois trabalhar os custos de produção, sobretudo o rendimento por hectare. Okay. Associado, e pegando no Carlos Lucas, se me permite, o enoturismo, nós até aqui dedicámos muito ao vinho e agora começamos a olhar para o enoturismo. O enoturismo é dos instrumentos que consideramos mais importantes na valorização das marcas privadas. Sobretudo nos vinhos de pequena escala, altamente diferenciados. E para isso estamos a fazer neste momento um estudo de avaliação, porque eu creio que falta profissionalismo, falta densidade. Mas temos que olhar para o enoturismo não numa lógica regional, mas numa lógica nacional. O país é pequeno e nós hoje, se quisermos, vou usar esta expressão, se quiserem encher um avião de enoturistas, nós não temos onde os alojar nas unidades enoturísticas do país. Portanto, temos também aqui um problema de rede, escala nacional e depois uma padronização da qualidade do serviço. Muito bem, nós já vamos voltar ao enoturismo mais tarde. Queria pedir-lhe que nos contasse a sua experiência e a sua aprendizagem a partir do caso concreto da vossa empresa. O que é que já aprendeu e o que é que nos pode ensinar a partir da vossa experiência sobre estes caminhos de dinamização? Bom dia, obrigado pelo convite interessado à Casa de Insua e sobre aquilo que a Casa de Insua tem a dizer ou a comunicar à região, eu penso que já remonta um pouco desde 1780, não é? Que é a nascença da Casa da Insua. Todo o seu património histórico e cultural e que significou para a região, começa aí aquilo que poderá transmitir à região e que poderá ser um desafio para a região para o futuro. Porque, além de falarmos, já vimos que massificar não é futuro, né, para a região. Estamos a falar de dados e de registros mais globais a nível nacional, mas não concretamente da região. E o que a região transmite é parcelas minifúndio, são pequenas acessibilidades, falta de mão de obra, conforme o Carlos mencionou, falta de profissionalismo, falta de unidades de enoturismo e o que necessitamos trabalhar e o futuro e o desafio que a Casa da Insua
face à sua constatação de terreno e face à sua experiência de enoturismo desde 2009, é que passa pela diferenciação. Passa pela diferenciação e aglomeração de vários patrimónios agrícola, juntando diversos produtos endógenos da região, valorizar o seu património arquitetónico que existe na região, valorizar o seu património cultural, porque o aspecto cultural é muito importante para a rentabilidade, não para o aumento da produção do vinho, mas para a rentabilidade da venda de uma garrafa de vinho. A mim não me interessa vender muito, a mim interessa-me vender bem. E para isso eu tenho que ter esta rentabilidade. E a rentabilidade vem de como eu vendo essa garrafa de vinho. Como é que eu vou transmitir ao meu cliente como é feito aquele vinho e de onde é que veio aquele vinho, para que se possa valorizar mais. Portanto, isto são desafios que Casa de Insua, que eu posso transmitir de constatação de terreno, não é? Dos contactos que ficam, dos enoturistas que recebemos, das pessoas que nos visitam, dos contactos nacionais e internacionais, e que passa um pouco de vender a região, não só pela quantidade de hectolitros, mas por aquilo que o filme da CVR apresentou, todo este património envolvente. Claro que temos grandes lacunas, claro que existe falta de muita formação. É inadmissível quando se fala em rotas de vinho do Dão, ou uma rota, porque foram formadas 3 rotas do vinho do Dão, e quando não temos acessibilidades para essas unidades de vitivinicultura, quando não temos pessoas a receber os enoturistas, quando não temos pessoas a não saber falar sobre o vinho, ou como se faz o vinho, ou qual foi a origem da casa, digamos assim, sobre a sua produção. Portanto, essas lacunas vêm penalizar a região. E eu penso que o desafio existem diversos desafios, mas o mais importante é sabermos vender o que temos. E para isso é preciso um grande investimento, não só investimento agrícola no terreno, porque quem investe na agricultura ou quem investe na viticultura é um ousado, é preciso ter ousadia para investir na viticultura ou qualquer tipo de cultura na região, porque os resultados não vêm no ano seguinte. Portanto, e é preciso haver uma certa persistência, e daí temos que utilizar outros meios para que esse investimento seja rentabilizado. Portanto, há diversos desafios para a região, e eu penso que a formação das pessoas, o trabalhar em conjunto entre as diversas entidades ou todos os intervenientes do setor, e aí falo no setor como falo um pouco no geral da agricultura da região, e estamos a falar de produtos endógenos que existem e que nunca foram aglomerados na promoção do vinho, por exemplo, a questão da maçã, a questão do queijo, a questão do azeite, a questão de outros produtos agrícolas que deixaram de ser, começaram a ser desuso, que de várias variedades, e que deixaram de ser moda em termos de consumo, e é preciso investir culturalmente nas pessoas, no consumidor português, que nesta determinada região, neste determinado local, produz isto que se produzia há 50 anos atrás, mas que houve ousados que estão a investir neste tipo de produtos para que a região a expresse e transmita ao cliente a sua identidade, porque isto é a identidade da região. Não é andarmos a inovar com produtos exóticos ou com produtos XPTO, porque nós temos cá. E são estes que nós temos cá, que é a nossa identidade, que temos que juntar ao vinho do Dão, ao queijo, à maçã, ao azeite, e isso que nos diferencia das outras regiões e do mundo. Porque eu penso que é a dar um tiro no escuro quando estamos a falar em quantidades na região do Dão. Acho que devíamos estar, e as entidades competentes deviam, autarquias, direções regionais, CVRs e por aí fora, mais preocupados em como valorizar aquilo que temos, o nosso património, para que os produtores consigam ter valorização. Eu não quero ter produção, eu quero ganhar dinheiro. Eu quero ter valorização no meu produto. Portanto, isso é o maior desafio, porque andar a investir, a pensar no futuro, que daqui a 10 anos eu irei ganhar dinheiro, penso que isto
não dá, não é futuro para ninguém. Antes de continuarmos, alguém discorda desta posição? Ou seja, de que o importante não é a quantidade, os hectolitros, que não devemos ter posicionados nessa ambição? Discorda? Então, eu já lhe passo a seguir. Diga, já agora sublinho. Eu discordo logo por uma questão. Quer dizer, para nós eu creio que o que é determinante são os vinhos com certificação da OIG. E em Portugal, hoje, ainda 40% dos vinhos que são produzidos não estão certificados. Eu, quando falo em quantidade, passo em migrarmos, digamos, do vinho que hoje é exportado em granel para o vinho que pode ser certificado, que é suscetível a ser certificado. Além disso, falamos no rendimento por hectare, porque à escala, nós representamos 2, pouco por cento da produção mundial. Somos um grande consumidor, que podemos dizer que, no fundo, temos disponível para o comércio internacional 1% da produção mundial. Ora, por muito que cresçamos, e o que nós estamos a falar em crescimentos de 20%, 30%, 40%, nós, à escala mundial, não vamos ter uma erosão de preço pelo facto de produzir mais. Obviamente que nós vamos ter que trabalhar a questão da imagem para valorizar preço, mas vamos ter que trabalhar a quantidade para reduzir custos. Okay. Porque o que está em causa neste momento é a sustentabilidade do negócio. Está aqui uma oposição entre os riscos da massificação e a necessidade de escala. Agora, sim, que à nossa escala vamos crescer, mas à escala mundial nunca estamos próximos da massificação. Quer dar mais chega ainda sobre isto? Sim? Se me permite, eu gostava só de referir que aqueles países que o Sr. Presidente da Vinha Portugal referiu, quer o Chile, quer a África do Sul, têm rendimentos porque têm mão de obra. É importante também referir isto. Eu já fiz vindimas em qualquer um desses países e sei perfeitamente que há mão de obra disponível. Portanto, se tivermos pessoas para trabalhar, cuidamos melhor. E isso é importante percebermos que no Dão não existe. É só para dar aqui uma pequena achega. Agora sim, peço desculpa não ter passado logo. A sua experiência, por favor, alguns do que já temos vindo a conversar. Não sei. Bom dia a todos. Nós temos 2 espartilhos. Nós temos a Comissão Vitivinícola, os seus regulamentos, em que temos X toneladas por produção por hectare, primeiro espartilho, e outra só se chamarmos aqui o coreano para deitar umas bombas para pôr isto direito. Porque a nossa região não permite fazer esses rendimentos de um Chile ou de uma Argentina, nem mesmo do Alentejo. Portanto, temos 2 espartilhos. E, da minha perspectiva, da minha empresa, eu prefiro aumentar o prato de cima do que é impossível para nós, ou muito difícil, baixar dos custos de produção. E acho isso antissocial. Nós não temos mão de obra porque não pagamos suficientemente bem para as pessoas. A minha região é ali Silgueiros. Silgueiros está a 10 minutos de Viseu. Se em Viseu tenho comércio, se tenho os hotéis, se tenho tantos serviços, de certeza absoluta que as pessoas, por todos os motivos, e ainda por mais um que é de receberem menos, vêm-se dirigir para aqui para trabalhar. Portanto, eu costumo ver isto pelo copo ao contrário. Ou está o meio cheio ou meio vazio. O que nós precisamos de ter é valor acrescentado. Criar valor acrescentado às nossas marcas, criar preço suficiente para pagar às pessoas, para as cativar e para as cá ter. E fazendo isso, vamos conseguir ter e passar as gerações. A minha história da minha empresa é uma empresa, Quinta da Falorca, é recente como marca, é de 1999, mas eu já devo ser aqui da geração nesta história da agricultura e de vinho. Já o meu pai, o meu avô e por aí fora, pelo menos de registros escritos. Trabalhávamos a agricultura e o vinho e conheço a história desde que nós éramos só a fazer vinho a granel para vender, entregar nas uvas na adega cooperativa, no nosso caso era de Silgueiros, e depois como marca e vir. Uma das coisas que me preocupou, e até porque eu venho de outra área, eu venho da gestão, fomos colegas no ISG, só que eu mais velho. Fomos nós e Bruno de Carvalho, sim. Não, Bruno de Carvalho não. Também foi do ISG. Foi do ISG, foi. Esse não sabia. O Paulo Ferreira, sim. E passei em Lisboa, estive numa empresa chamada General Electric durante muitos anos, que nos incutia a criar valor acrescentado. Que era com isso que pagávamos aos acionistas e que tínhamos a nossa posição no mercado. E trouxe um pouco dessa parte de gestão para o meu negócio, quando aqui entrei. Como é evidente com os preços, e nós vimos aqui os preços, e mais, na exportação, no estudo que foi feito, vê-se que é França, e França é o mercado da saudade e é o vinho barato. Portanto, não é por aí que temos que ir para o outro lado. A minha estratégia foi sempre criar para a exportação, nós temos muito perto dos 90% da exportação, por isso mesmo que é aí que eu consigo
criar valor acrescentado ao preço e não aqui nos hipermercados e nos supermercados, porque aí é tal o esmagamento de margens. Aquilo que eles fazem não é venda de vinho, eles fazem uma venda de espaço. O que eles querem é produtos que tenham rotação na prateleira, que é o negócio deles, não é o nosso. E, portanto, não seremos bem trabalhados nem tratados para vinhos de um segmento mais alto. Quero dizer que eu sou uma coisa pequena, não tenho a pressão de muitas garrafas para pôr cá fora a vender. Agora, acredito também que todas essas empresas grandes podem criar uma empresa mais pequenina dentro dessas empresas e aí fazerem os seus nichos, e veja-se a Sograp, com o Barca Velha, por exemplo, em que aí vai buscar a tal margem que dá para fazer o resto dos investimentos em marketing e para puxar pelas marcas secundárias. É isto que se me apraz dizer neste momento. É muito... Acho que é discordar, não é corrigir. É discordar. Não, é que a França, que está ali com o primeiro destino, não é vinho barato, não é mercado da saudade, é vinho do Porto. A França é o 7º destino de vinho de mesa com denominação de origem a um preço que é 15% superior ao preço médio que está ali. É um bom vinho de vinho. Aquilo é vinho do Porto, mas a França é o 7º destino de vinho de mesa com denominação de origem a um preço que é 2,67, 2,70. Ou seja, é um bom preço. Não. Não, eu vou repetir. A França é o 7º destino de vinho de mesa com denominação de origem a um preço médio entre 2,67 e 2,70. A França não é um mercado da saudade, não é a comunidade. Deixa-me só pôr aqui um bocadinho de ordem na casa, porque o que me parece também claro é que todos falaram, pareceu-me, todos falaram de crescimento olhando sempre para as exportações, ou implicitamente fizeram, e nunca falando de mercado doméstico, e talvez a resposta esteja no que disse agora, que é a distribuição em Portugal esmaga os preços, até porque tem um poder face à produção completamente desproporcional. Isto não é original do vinho, como sabemos. Mas é mesmo assim, o crescimento está no mercado externo, porque internamente os produtores estão, enfim, não tem hipótese, para usar uma expressão prosaica. É evidente que o mercado externo paga melhor. Não temos hoje dúvidas que a pressão do nosso mercado para os produtores é grande, até porque têm surgido no mercado também todos os dias outros produtores, novos produtores, que vendem à porta, que vendem no restaurante do seu amigo, que não têm estratégia e acabam por abalroar o mercado. De facto, a exportação, para quem consegue fazê-lo, é sem dúvida um mercado a longo prazo, é um mercado que nos garante realmente crescimento e que nos garante a passagem de uma imagem também qualitativa cada vez melhor. O preço na exportação é sem dúvida melhor, o cliente paga muito melhor, paga ou na hora ou a poucos dias, e nós em Portugal temos de facto essa dificuldade. Somos pressionados pelas grandes superfícies. No meu caso, eu não vendo em grandes superfícies, apesar de até ser consultor de uma cadeia de supermercados, mas não vendo lá o meu vinho. E a ideia é que cada vez mais exportar. Pelo menos no meu caso, a estratégia é essa. Desculpa, nós temos uma fatalidade, quer dizer, Portugal não vai consumir mais vinho. A tendência é reduzir o consumo per capita, a população não cresce e, portanto, o mercado consumirá menos. Não é, como víamos há bocado. Mas há uma coisa que é importante. Portugal tem um déficit crónico de vinho. Nós todos os anos importamos entre 600 mil hectolitros e 1 milhão de hectolitros. E o que vai acontecer é que, se a pressão sobre o preço continuar lá das grandes superfícies, o que nós vamos ter é o melhor vinho na exportação, de acordo com o que o Carlos Lucas diz, e os vinhos básicos, muitos deles importados, engarrafados, como sendo um produto da União Europeia. Vejo que todos concordaram. Vítor Fernandes, há pouco na apresentação vimos como as empresas deste setor têm margens de lucro mais baixas do que a média das empresas e têm, portanto, menor autonomia financeira. Para investir é preciso capitais próprios, é preciso financiamento. Como é que a banca olha para este setor? Pedro, acho que não. Acho que tem maior autonomia financeira. Então fui eu que percebi mal. Tem maior autonomia financeira, mas menor rentabilidade. E, portanto, tendo maior autonomia financeira, menor rentabilidade, porque os capitais próprios também têm a ver com o seu ciclo produtivo, presumo eu. Portanto, tem um ciclo muito longo, com muito investimento em terra, que precisa de capitais próprios e, portanto,
tem menor rentabilidade do que capitais próprios, mas tem mais capitais próprios. E isso é claro que a rentabilidade é fundamental para uma análise de risco, mas os capitais próprios é o ponto crítico numa avaliação de risco de um banco. Portanto, uma empresa com bons capitais próprios certamente tem mais facilidade em encontrar meios na banca para trabalhar. Aliás, o novo banco, nas duas áreas mais críticas da atividade da vinha, ou do vinho, é um banco bastante especialista. Um é da exportação. Nós somos o banco com a maior cota de produtos trade finance em Portugal. Portanto, somos um banco que apoia muitas empresas nos seus mercados de exportação e mesmo aconselhando e apoiando na identificação de mercados-alvo. Portanto, é um banco que pode apoiar as empresas do setor em todos os canais de distribuição. Outro dos pontos que não é exclusivo, penso eu, da atividade do vinho, pode apoiar na consolidação do setor. Eu creio que um dos grandes problemas que nós temos em Portugal, e certamente o vinho, até porque eu ouvi aqui, não é exceção, nós temos empresas demasiado pequenas, portanto temos que ter empresas com maior dimensão para poder investir na promoção externa e, portanto, todo o processo de consolidação de empresas, nós também temos forma de apoiar, quer nos estudos iniciais, quer depois no financiamento da consolidação, e, por outro lado, numa função um bocadinho mais transversal a toda a banca, no investimento, quer do fundo de money, quer nos investimentos. O fundo de money aqui que é importante, porque o ciclo produtivo é longo e, portanto, necessita, para além dos capitais próprios, também necessita de alguns capitais anteriores. Próximo só o microfone, por favor. Obrigado. E, basicamente, eram os três pontos que eu focava, um na exportação, outro na consolidação do setor, portanto, consolidação para criar empresas com mais dimensão e no financiamento do investimento, dado o ciclo de ser longo. Acho que alguém vai já discordar de si. Um dos problemas dos capitais próprios que tem que se falar daqui é que uma das componentes é a terra, que não tem a valorização correta. Se forem tão contabilizados nos nossos balanços com valores de há 50 anos. Portanto, é uma das partes que nos é. O nosso problema no grande interlocutor, na banca, é que não percebe bem o nosso negócio. É que o negócio que é percebido é aquele do entra ao ferro, sai o parafuso. O nosso não é bem assim. O nosso é um negócio que, não só de que o vinho tem que estar, e no caso do Dão, tem que estar alguns anos a fazer estágios, que precisa de uma coisa chamada barricas, que custa muito dinheiro e que é preciso também lá tê-las, e o percurso do vinho, desde estar feito e que está pago, porque nós tivemos um ano agrícola, que tivemos todos os custos de produção e que estão lá inseridos, só os vamos recuperar daqui a alguns anos, quando começar a vir para o mercado. Isso é uma das coisas importantes, que é preciso ter a noção que o nosso ciclo de vida do produto, desde a sua feitura... e uma coisa muito importante. Os custos de produção que nós temos na terra são sempre os mesmos. Em qual estádio da vinha? Tenha 3 anos com zero produção, seja com 20 ou com 30 anos. E quando pegamos nos custos e dividimos pela produção, e se calhar os valores também estarem um bocadinho... não estarem corretos, porque nós estamos com muita plantação nova e ainda não está em estado de maturidade para poder dar um número maior de litros por hectare, tudo isso vai influenciar o preço de custo do produto, da produção, do custo de produção. Portanto, é todo isso que temos de trabalhar. Sim. Certamente a banca e o novo banco não conhece, como o senhor, o negócio do vinho. Mas garanto-lhe uma coisa, aprendemos rápido. Deixe-me perguntar-lhe, quando se falava agora aqui de consolidação, o seu caso específico, quando se falava em consolidação basicamente fusões e aquisições, portanto empresas juntarem-se. Há pouco, na apresentação que vimos, a fragmentação do setor era apresentada como um dos obstáculos à falta de capacidade para, por exemplo, negociar com parceiros, nomeadamente internacionais, que são muito grandes. O seu caso, como dizia, é uma produção, a venda que faz é de uma quantidade relativamente pequena. Sente esta dificuldade de facto quando negocia, não. Seja de estoques, seja de capacidade negocial? Eu sei que não compro as garrafas ao preço melhor do mundo.
mas eu sei que tenho que criar valor acrescentado para pagar essas garrafas. Eu costumo dizer aos meus colegas produtores que eu não sou vendedor nem de garrafas nem de rolhas. O meu valor acrescentado tem que estar no vinho, que é aquilo que eu produzo. E é por aí que temos que ir. Esta história de vermos o vinho em que temos que vender a garrafa porque temos que pagar as despesas e não termos o tal capacidade de sofrimento, e depois de irmos para o mercado, e ir para o mercado, para o mundo. Porque veja uma coisa, o mundo é muito grande, há muita gente a beber vinho, e todos nós, eu estou a falar um pouco aqui na situação do Dão, para lhe dar só um número, mais de 90% do agricultor tem menos de 1 hectare de vinha. Para isso é que existem, e têm que ter muita força, as adegas cooperativas. Elas já foram 10, neste momento são 4. Portanto, qualquer coisa quer dizer. 5? Não, 4. O DACA não é adega cooperativa. Está a funcionar? Então, pronto. Ressuscitou a Arvedal da Beira. Pronto. São 5 adegas cooperativas. Deve produzir tanto como eu. Portanto, estamos a ver que quando temos uma produção pequena, os custos de produção também são altos, proporcional, e tem que existir a adega cooperativa para poder ajudar a escoar esse produto. E é esse trabalho que faz, e faz muito bem, e que é necessário cada vez mais força para não perdermos esse património vitícola que existe aqui no Dão. Porque se as adegas cooperativas não pagarem convenientemente ao agricultor, eles vão-se embora, porque a geração, a millennial, que aí chega, não vai tirar dinheiro do seu ordenado que trabalha no outro lado para fomentar ou para financiar quem vai bebê-lo. Porque é isso mesmo que estamos a fazer, é financiar quem está a bebê-lo. Quer dizer, nós temos que trabalhar para ter margem, para ter lucro e para mantermos o património vitícola, esta estrutura que temos, esta cidade que temos, este país vinheteiro que temos. Para aumentar o valor acrescentado, como dizia há pouco. No caso da Casa da Ínsua, a experiência de exportação também é, ou melhor, o acesso aos mercados exportadores é conseguido também independentemente da dimensão ou da capacidade negocial. A Casa da Ínsua... É fácil exportar, desculpa. Nós estamos limitados face ao nosso consumo interno do Grupo Visabeira, das nossas unidades de hotelaria e restauração, a alguns países, o caso de Moçambique, Angola e alguns, Bélgica e Luxemburgo, nas situações pontuais. Não é para um consumo, a venda ao consumidor final, mas sim para consumo mais próprio do grupo nas suas unidades. No entanto, existem contactos e há contactos para que no futuro se possam estabelecer negociações de exportação, não para grandes unidades de distribuição, mas sim para nichos de mercado, e que se possa colocar em alguns países algumas referências de marca Casa da Ínsua, mas isto fruto do trabalho feito na Casa da Ínsua no aspecto do enoturismo, dos turistas que se receberam, dos contactos que ficaram e da fidelização que o cliente fez com a marca. Portanto, não é para massificar, não são grandes quantidades, porque nós mesmos também não temos quantidade para levar a mercados externos, mas sim no sentido de valorizar. Portanto, são pessoas que vieram à Quinta, vieram à casa, participaram em algumas atividades da Quinta, inclusivamente na Vindima, fizeram a sua pisa de uva, inclusivamente fizeram o seu próprio lote de vinho e personalizaram-no para que depois pudessem levar para os seus amigos, para a sua família e dizerem que foi feito por eles. E aí depois cresceu algumas ramificações de contactos para que, no futuro, espero eu, que solidifique e que se concretizem, mas também no sentido de valorizar. Não estamos a falar de preços, estamos a falar de qualidade e que se tenha a devida valorização. Pronto, e é mais isso, esse trabalho que é feito comercial, mas que convidando as pessoas e recebendo as pessoas na nossa casa e demonstrando, constatando no terreno como é que se faz, o que é e como é que nós trabalhamos. Pronto, digamos assim, a experiência da viticultura ou da vitivinicultura. Jorge Monteiro, nós já estamos nos últimos 10 minutos, portanto vamos entrar, o painel era relativamente curto para o número de pessoas que somos. Pelo que percebi, está a ser preparado um plano estratégico para os próximos anos, percebi-se na apresentação há pouco. Na sua opinião, que pontos essenciais, ou se quiser salientar um deles, é que deve ser integrado
na perspectiva estratégica do setor? Pronto. O plano estratégico é o da região demarcada do Douro, do Dão. Nós atualizámos a estratégia para a promoção dos vinhos portugueses para os próximos 5 anos e diria que a grande alteração substantiva dessa estratégia é que consideramos que, na generalidade dos grandes mercados, hoje já temos uma distribuição com algum peso e temos que passar da fase dos eventos para profissionais para uma fase de eventos consumidores. Ou seja, o grande desafio que se coloca agora aos vinhos portugueses é conseguir chegar aos consumidores. Depois, isto tudo assenta na continuidade da predominância das castas autóctones nos vinhos portugueses. Aquilo que nos distingue dos outros são as castas autóctones. Temos um património invejável, é aí que podemos ter alguma vantagem competitiva, porque a fazer Cabernet ou Sauvignon somos pior que os outros e vamos produzir a preços superiores. Portanto, ao mantermos esta estratégia, e eu creio que hoje as castas autóctones são mais de 85% do vinho que se produz, portanto, ao manter esta estratégia, continuar a fazer vinhos diferenciados, porque assentam em castas autóctones, associado ao facto da grande diversidade climática do país. Um país pequeno, com muitas regiões, orografia muito diferente, climas muito variados. Este é a âncora que queremos manter. O passo seguinte é começar a trabalhar mais o consumidor porque sentimos que já conseguimos ter redes de distribuição, não em todos, mas em alguns mercados, Suíça, Estados Unidos, Canadá. Esse é o grande salto, é passar dos eventos específicos para os eventos que onde concorremos diretamente junto ao consumidor com os outros países, as outras regiões do mundo. A mesma pergunta também para si. Incluir, por exemplo, mercados de destino. Nós há pouco víamos que, enfim, são ciclos muito curtos, mas no último ano Angola, Reino Unido, as vendas em geral do setor desceram e há um grande crescimento para os Estados Unidos e para a China. Isto também significam oportunidades específicas para o Dão? É preciso mais força para entrar em novos mercados? Sem dúvida, eu penso que o Dão, ao virar-se para esses mercados, vai conseguir ser uma região mais reconhecida. Mas para isso é importante nós não deixarmos de pensar que temos que trazer cá as pessoas, temos que trazer cá os melhores jornalistas do mundo, temos que trazer cá os melhores sommeliers do mundo, temos que neste momento, cativar. A cidade de Viseu é uma cidade bonita, é uma cidade que encanta, fazê-los passar aqui 2 dias, 3 dias, visitar aquilo que nós temos de melhor. Mas tem que haver efetivamente esse investimento, tem que se trazer aqui o Instituto do Master of Wine, que eu me lembro a última vez que vieram cá foi há 15 anos. Temos que trazer os jornalistas da revista Wine Spectator, temos que trazer os bons jornalistas do Brasil, os bons jornalistas ingleses, e isso é um investimento que nesta primeira fase que eu acho que a Câmara Municipal está a fazer esse esforço, deveria, e deixo aqui o desafio, numa próxima edição da Festa das Vindimas, trazer aqui realmente pessoas que possam depois escrever sobre o que aqui se passa, sem ficarmos nós próprios só com a nossa história. Nós temos que passar a nossa história para fora. E aí, sem dúvida, depois de termos essa história escrita no New York Times e em outros jornais do mundo, certamente as pessoas vão saber o que é o Dão. Vítor Fernandes, já estamos a fechar, deu há pouco um retrato, enfim, reagindo à minha pergunta sobre a análise financeira do setor, mas está, quando olha para esses fundamentais, se quiser, está otimista em relação ao crescimento deste setor? Eu estou otimista e não percebendo nada do setor do vinho, há uma coisa muito característica, não sei se não se diz indústria, diz-se setor? O setor do vinho, tudo menos indústria. Tem uma característica que é capaz de ser ímpar na maior parte dos setores em Portugal, que é os portugueses que gostam tanto das coisas estrangeiras só bebem vinho português. Se nós formos aos restaurantes, aos supermercados, os vinhos franceses são os mais conhecidos e também há vinhos franceses baratos. Nós não vemos um português a beber vinho francês, não vemos um português a beber vinho espanhol. E, portanto, temos uma vantagem. Vice-versa. Pois, provavelmente eles também. Mas como há muito mais consumidores no mundo que não são produtores, temos essa vantagem.
Portanto, deve ser dos poucos produtos portugueses em que nós privilegiamos verdadeiramente o que é nosso. Ainda por cima, consumimos bastante. O que significa que temos uma capacidade, teremos que ter uma capacidade de nos expandir para, e eu concordo 100% consigo, para poder ter preços mais altos, para ter valor acrescentado mais alto, para poder vender o preço que provavelmente não conseguimos vender em Portugal, porque já somos um grande produtor, um grande consumidor português. Portanto, eu acredito que e vê-se isso, e passando um bocadinho até a minha experiência dentro do novo banco, ao visitar uma série de regiões e uma série de indústrias, há uma coisa que se vê muito em Portugal, que é um aumento substancial do profissionalismo na gestão das empresas e particularmente nas empresas agroindustriais. Se nós formos ao Alentejo, vemos empresas hoje de produtores agrícolas com um nível de sofisticação que certamente não víamos há 10 ou há 20 anos atrás e que estão de facto a ganhar bastante dinheiro. No setor do vinho, provavelmente isto também está a acontecer e poderá acontecer mais com o aumento da profissionalização, o aumento da dimensão. Eu creio que a dimensão é um fator crítico para poder abordar os mercados externos de forma mais profissional e mais eficaz. Os investimentos para mercado externo são muito significativos, que não se compadecem com empresas muito pequenas. É claro que se pode fazer isso por associativismo, pode-se fazer por agregação de empresários. Mas nós sabemos bem a nossa dificuldade como portugueses de nos associarmos entre nós. Portanto, se nós não conseguirmos nos associar continuando concorrentes, então temos que evoluir para empresas com maior dimensão. Portanto, eu creio que temos todas as condições para termos um setor rentável, porque temos produto com qualidade e temos condições intrínsecas para ter um bom produto. Agora, temos que ser profissionais, temos que ter dimensão e, nesse aspecto, para a dimensão, a banca, e nomeadamente o novo banco, está aqui para ajudar. Não percebemos nada de vinho, mas podemos aprender. José Matias e Pedro Figueiredo, também para encerrar, estão otimistas? Eu estou otimista. Estou otimista, senão nem tinha feito isto. Eu estava muito bem numa empresa multinacional com ordenado, carro e todas as mordomias e larguei isso tudo e vim para Viseu pegar no património da família e transformá-lo numa marca. Porque acreditei. Porque nessa altura podia ter tido duas situações, com aquela mania de fazermos contas, eu disse ao meu pai, isto vale mais é fechar. Ou então vamos criar valor acrescentado e aí sim podemos pagar e podemos manter. A coisa mais importante, nós precisamos de pessoas, temos que lhes pagar. E para lhe pagar e para dar-lhe dignidade, é preciso ter o produto a produzir o suficiente para pagar às pessoas, para pagar as nossas contas e para nós também termos a nossa rendibilidade. Não é? Para fechar. Colocar a questão se acreditava na região. Sim, isso está otimista em relação apesar de não ter nascido na região, cresci na região e estou a trabalhar na região há 30 anos. Portanto, se eu não acreditasse na região, já me tinha ido embora. Além disso, não só no vinho, porque acredito também nos outros produtos endógenos, que continuam a ser desvalorizados pelos portugueses, porque não são valorizados, nós não valorizamos aquilo que temos, daquilo que temos ao pé de nós. Portanto, e eu sou persistente, sou teimoso, paciência e acredito. Muito bem, nós tivemos estes 40 minutos a falar bastante de futuro e desafios. Nós começámos por ver apresentações onde vimos que estamos a produzir mais, nós produzimos mais, bebemos muito, exportamos mais, mas não é apenas mais, é também melhor. A qualidade e diferenciação do vinho português e do vinho do Dão em particular é a base e tem sido a base de crescimento quer do setor, quer da região, quer desta região. Basta ver que estamos não apenas a exportar mais, como dizia, estamos a exportar mais caro. Bom, mas quais os desafios, quais as possibilidades, o que se segue num mercado que é tão competitivo, quer internamente por razões de distribuição, quer nos mercados externos. Esta é uma região com grandes potencialidades, mas a que faltam pessoas. Foi isso que começámos por ouvir. Pessoas para trabalhar, mas também mais acessos e comunicações, vias de comunicação
em que não seja preciso pagar para sair ou para entrar. Porque o vinho já é bom. A cidade mexe, mas falta investimento. Falta até saber quem pode direcionar e dirigir as relações entre quem quer vir e quem quer receber, entre quem pode e quer conhecer e aqueles que já têm esse conhecimento e querem partilhar. Mas há outros desafios, incluindo o profissionalismo e a dimensão de quem está do lado de lá, na distribuição, nomeadamente nos grandes parceiros internacionais. É preciso, portanto, trabalhar a marca país, a marca Portugal, a marca Dão, resolver problemas de escala, baixar custos de produção, focar na rendibilidade por hectare, eu continuo a citar. E olhar para os custos e olhar para o enoturismo, não apenas numa lógica regional, mas numa lógica também nacional. Bom, mas massificar não é a solução, ouvimos em contrapartida. A solução passa pela diferenciação, incluindo sim no enoturismo, valorizando património, arquitetura, cultura, valorizando a nossa identidade. A mim não me interessa vender muito, interessa-me vender bem, disse-nos José Matias. A região tem que ser vendida não pela quantidade de hectolitros, mas pelos valores. É preciso saber vender o que temos, preservando a nossa identidade, não inventando excentricidades. É o nosso vinho, é o nosso queijo, é o nosso azeite, é o nosso património. Esta posição, como percebemos, não é consensual. A posição de que a quantidade não é o que importa, porque é necessário escala e é um equilíbrio talvez difícil entre os riscos da massificação e a necessidade de escala. Devemos apenas baixar custos e orientar-nos para baixar custos ou aumentar e focarmos no aumento do preço de venda. Pedro Figueiredo defende, sobretudo, que olhamos para esse lado do prato. Aumentar o preço de venda, isto é, o valor acrescentado. E sim, o mercado de que aqui falámos foi sempre o mercado lá fora. Foram os mercados externos que é onde mais interessa crescer por causa das dificuldades que a distribuição em Portugal estabelece e impõe, esmagando as margens dos produtores. Aliás, aqui todos concordaram, mesmo num painel em que nem sempre se concordou. E um painel em que a banca vê o setor com bons olhos, pelos seus capitais próprios, mas encontrando oportunidades, por exemplo, na consolidação. Com consolidação ou não, interessa conseguir mostrar, vender, melhorar a percepção, a imagem e a penetração do vinho Dão no exterior. Porque nós já bebemos bem, porque bebemos, sobretudo, vinho português. Muito obrigado. Muito obrigada a todos. E para encerrar a nossa sessão, chamo ao palco o Dr. António Ramalho, o Presidente do Novo Banco. Bom, eu vou ser particularmente rápido, até porque espero que tenham tirado umas excelentes fotografias ao painel, porque assim vimos em direto, e é um exercício particularmente interessante, como é que se faz um artigo no Expresso. Isto é, tiradas as fotografias, o que lemos em primeira mão, aquilo que vai ser a crónica deste belíssimo exemplo deste efeito. Eu gostava de dizer que esta iniciativa que nós tomamos, como sabem, é uma iniciativa que tem base regional e base setorial. Isto é, conjuntamente com o Expresso, desenhámos um modelo pelo qual quisemos ouvir os nossos clientes, quisemos ouvir os nossos parceiros. Por um lado, numa lógica regional, tivemos em Braga, estaremos em Leiria para fazer a região centro, havemos de voltar a Viseu apenas também para falar do ponto de vista regional, mas por outro lado também temos uma análise setorial. E o setor passa por fazer uma análise interna sobre aquilo que são as características e aquilo que são as perspectivas e fazemos a nossa própria avaliação de aprendizagem. Quem vem cá são normalmente os administradores, o Luís Ribeiro e o Vítor Fernandes, que têm exatamente a área de empresas e a área de particulares e que de alguma maneira procuram aperceber-se conjuntamente comigo como é que se aprende em relação, e de uma forma rápida, em relação aos diversos locais e aos diversos setores. E depois deste exemplo do Pedro, eu sinto-me obrigado também a demonstrar que aprende depressa. Aprende depressa que, de facto, visivelmente, sendo nós o 11º produtor e sendo nós o 9º exportador, a nossa capacidade de consumo interno é difícil de aumentar. Não vamos ter consumo adicional, tanto mais que com 50 litros per capita ano, pura e simplesmente não vamos conseguir assegurar maiores consumos, dado que somos já o segundo país nesse sentido. A nossa capacidade de crescimento interna vai estar limitada, obviamente, ao benefício do turismo, porque esse representa sempre mais gente que o bebe, sobretudo ao valor acrescentado que se coloca, e aí também à perspectiva do enoturismo como uma forma integrada de experienciar, digamos assim, a atividade, que não é uma atividade de beber, é uma atividade de emoções. Aliás, essas emoções estão presentes no nosso desejo de gostar
do próprio produto que produzimos, uma coisa que não é tão normal dentro deste processo. Portanto, o mercado está lá fora. E o mercado lá fora, a despeito de haver países que produzem bem mais, porque têm também condições para produção por hectare bastante mais barata, a verdade é que, por outro lado, também há produtos e há países que produzem, a Argentina, que é o dobro da nossa produção, também consegue vender no produto internacional com 23,8% acima do nosso preço médio, o que significa basicamente que é possível gerir este bid offer, permita uma expressão financeira, neste negócio de uma forma mais eficaz. A verdade é que os mercados parecem crescer, sobretudo em mercados, enfim, domésticos, que não são particularmente os mercados da Europa, que já têm níveis de consumo significativos, mas também é verdade que para acrescentar valor é preciso aumentar diferenças e temos um problema claro que é perfeitamente visível em relação àquilo que é o preço na distribuição e aquilo que é o preço no consumo do canal Horeca ou no canal Restauração, sobretudo. O que significa basicamente que o desafio que se nos coloca é chegar ao consumidor final. Isto é, enquanto chegamos aos consumidores intermédios, naturalmente estaremos fatalmente condenados a trabalhar preços na ordem de 2,6. Nós trabalhamos o preço, por exemplo, interno é 3,1, enfim, nas marcas marcadas um bocadinho mais, mas de todas as maneiras não passaremos desse valor de uma forma significativa se não conseguirmos, obviamente, atingir esse aspecto. Para atingir este aspecto, há de facto um exercício de marketing, que é uma sucessão de branding, que não é nada fácil de fazer, tenhamos consciência. Fazer o branding do país, capturar em cima do branding do país o branding da região e em cima do branding da região o branding da marca, obriga a uma sucessão de brandings que tem particularmente de ser bem trabalhada e desenvolvida. Fica no fim a ideia de que a banca tem que aprender já agora um pouco com esta experiência. E eu acho que tem que aprender com esta experiência. Se olharmos e reconhecermos, a verdade é que temos valor acrescentado nestas empresas, capacidade exportadora 4 vezes mais do que é a média das empresas portuguesas nestas empresas e uma autonomia financeira que é cerca de 60% a 65% maior do que aquilo que é a autonomia financeira das empresas médias em Portugal. Ainda assim, isto tem um custo, e o custo é uma baixa rendibilidade de capitais próprios. Parte porque os capitais próprios provavelmente são mais elevados do que aqueles que seriam necessários para a expansão, parte porque, objetivamente, os sistemas de financiamento seguramente não estão totalmente ajustados a este mercado. E eu julgo que o problema que se colocou aqui entre a separação, nomeadamente, da terra, que é algo extraordinariamente lento e pouco avaliável, e até pouco trabalhável no conceito de amortização, com aquilo que é o trabalho de obtenção de resultados, vai ser um dos desafios que a banca moderna vai ter que responder. E isso, inclusivamente, não se vai colocar apenas e, sobretudo, no setor vinícola. Noutros setores, cuja atividade produtiva no ultraintensivo do olival ou da amendoeira, em que se consegue em 3 anos, digamos assim, atingir níveis de produtividade máxima, a verdade é que é muito mais sensível o custo da bem de produção que é a terra para ter que amortizar em 20, 30 e 40 anos. E, portanto, isto cria uma distorção dos modelos que nós temos que encontrar. E esse desafio só se faz de uma forma simples, vir-vos ouvir. E é um enorme prazer quando o banco vem ouvir profissionais, especialistas, e também aceita o desafio, permitam-me dizer, de se expor, trazendo a nosso Chief Economist, que normalmente é chamado há anos atrás a discutir derivados, câmbios e outras coisas como tal, a discutir concretamente um setor. Porque esta é a ideia de trazermos um novo banco, a discutir concretamente o setor, a expor-nos perante o setor para aprender, é aquilo que nós nos queremos distinguir das outras instituições. Somos conhecidos por ser um banco de empresas não é um banco que vende, é um banco que ouve. É isso que viemos cá ouvir. Muito obrigado. Naturalmente, como o branding da marca é fundamental e da região, eu também vos queria dizer que, a despeito de eu ter-me de retirar, porque temos uma sessão no Museu Grão Vasco, e eu queria agradecer também ao Fernando Nunes esta iniciativa também conjunta que vamos ter, queria-vos convidar para, naturalmente, a melhor forma de acabar uma sessão como esta, que é uma prova de vinhos. Muitíssimo obrigado a todos.